Então, nesse bloco, iremos falar sobre contratos. Iniciando com eles, vamos falar sobre a manifestação de vontade. Pois é, falando sobre contratos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os contratos eles representam a manifestação de vontade entre as partes envolvidas naquele contrato. E o que isso quer dizer? Que ali vão estar dispostas, em regra, todas as alegações, os questionamentos, a vontade de fato de ambas as partes envolvidas naquele contrato. Então, se por um lado você vai ter o contratante, onde estabelece o que para ele é essencial dentro da construção daquela relação jurídica, por outro lado, o contratado, ele também vai dispor sobre o mínimo que para ele é necessário para que ele consiga exercer suas atividades. E assim é que a gente chega ao que chamamos de princípios dos contratos, porque, em regra, todo contrato ele representa a vontade das partes, como a gente sinalizou, ele fará lei entre as partes, ou seja, não sendo uma disposição que infrinja, que ofenda alguma lei específica, aquele contrato vai ser como uma lei entre aquelas duas partes. Não é algo que pode ser arguído contra qualquer pessoa, mas entre as partes envolvidas tem o tratamento de lei. Por isso que se diz que um dos princípios do contrato é que ele faz lei entre as partes. E, apesar disso, se no contrato tiver alguma disposição que ofenda a dignidade, infrinja algum dispositivo legal, como eu mencionei, ou trate de algum direito indisponível, que é algo que a pessoa não pode abrir mão em hipótese alguma, mas no contrato há alguma disposição sobre isso, esse contrato pode ser submetido à apreciação judicial e aí é que você relativiza essa força de lei do contrato ao submeter à apreciação de algum juiz. E aí que a gente entra no momento legalidade dos contratos. Quando você para fazer um contrato de serviço, outra coisa que você queira, é necessário trazer à base desse contrato a legalidade. Você não pode trazer em disponibilidade algo que você queira contratar que esteja fora da legalidade, tá? Esse é um princípio básico e além de outros previstos nas leis contratuais, para que se evite que você chegue ao seu contrato a participar do VAR, né? O VAR nada é do que o seu contrato sendo reapreciado aos olhos do judiciário. E quando esse contrato ele é apreciado desta forma, você já inicia com um custo. Que custo é esse? Você tem que contratar um profissional, um advogado, tá? Do seu conhecimento, você conhece o trabalho dele. E dentro de tudo isso aí, falando bem a passant, você pode ser condenado a pagar danos morais e danos materiais, ou até lucros cessantes. Ok? Então essa parte da legalidade dos contratos ela é a principal, ela é primordial para o seu contrato ter valia. Um outro detalhe importante é que pela lei o contrato ele pode ser oral, verbal ou pode ser escrito. E aí você pode se perguntar, como é feito esse contrato verbal? Ou por que então a gente em regra usa o contrato escrito? É que, na verdade, o contrato, ele como representa a manifestação de vontade, no momento em que você ajusta algo, ainda que verbalmente, e começa a execução daquela atividade, daquele serviço, para a lei é como se houvesse ali um acordo, um ajuste e por isso tem natureza de contrato. Então, por isso que a lei permite que o contrato seja feito de forma verbal. Só que você há de convir que para você provar que aquele ajuste feito verbalmente, ele de fato foi estabelecido nos termos em que de fato aconteceram, é muito mais difícil que se o contrato for feito de forma escrita. Então é por isso que usualmente os contratos são feitos de forma escrita, a fim de comprovar os termos que foram estabelecidos pelas partes no momento da celebração daquele contrato. Então, a primeira recomendação que a gente já faz é, se for fazer contrato, faça de forma escrita e tenha muita atenção com a delimitação do objeto, ou seja, o que está sendo contratado de fato, a fim de evitar ruídos na comunicação
quanto à extensão do que efetivamente está sendo contratado, a obrigação que a parte contrária vai ter na execução daquele contrato, para que evite esse momento de desgaste e, eventualmente, de um litígio judicial. E outro ponto interessante também é com relação à execução, porque o contrato verbal, como você não consegue reproduzir o que de fato foi acordado, ou a extensão, os termos do que foi acordado, no momento de descumprimento em que se precisa executar aquele contrato, fica novamente mais difícil de você conseguir coagir através de uma medida judicial ou até administrativa que aquilo seja cumprido, porque são palavras soltas ao vento. Ao contrário disso, quando o contrato é escrito, você tem um documento assinado por ambas as partes, dizendo o que era para ter sido feito em determinado prazo e condições, e não foi feito, você já pode, a partir dali, executar aquele contrato num procedimento muito mais célere, que é o de execução, do que você teria que enfrentar num processo de conhecimento, que é quando você primeiro tem que comprovar que aquilo de fato aconteceu e foi acordado, para depois entrar nessa fase de execução. É como se você conseguisse encurtar caminho quando você tem um contrato escrito. E aí, dando um adendo ao que a Jéssica falou, a gente traz inicialmente a questão da produção de provas, tá bom? Você que entra na justiça para esse reconhecimento de algo que para você tenha sido um vilimpêndio, você tem que perceber o seguinte, que quem entra na justiça precisa provar isso em regra, quando se trata do CDC, que você pode ter a inversão do ônus da prova. Jéssica pontuou muito bem com relação ao processo de execução e o processo de conhecimento. Quando você tem um contrato, você tem um título executivo. E esse título executivo, quando você vai protestar ele em juízo, ele tem um prazo de 5 dias. Mas olha que interessante, são 5 dias para pagar. Quando você fala de processo de conhecimento, você tem 15 dias úteis da citação para você formular a sua defesa, para você informar de forma preliminar, para você trazer documentos, para você se insurgir contra aquela cobrança. Até para ganhar tempo no processo de conhecimento, você tem mais facilidade. Já quando se trata do processo de execução, não. Você entra em contato com o judiciário e informa, olha só, fiz um contrato com tal pessoa não efetuou o pagamento em momento hábil e nesse momento eu quero executar. Quando esse processo chega ao conhecimento do judiciário, ele fala, cite tal pessoa para que ela venha a juízo e efetue o pagamento em 5 dias. Olha que benesse. Exatamente. Um outro teor que o contrato traz para a sua prestação de serviço é a questão do profissionalismo e também da padronização de procedimentos. Veja, você vai para uma negociação onde vai ofertar o seu produto ou o seu serviço e no momento do ajuste final você apresenta o seu contrato para que a parte contrária analise e avalie o que você está propondo como termo de ajuste para aquela relação jurídica. Você há de convir que isso remete a muito mais profissionalismo, clareza e transparência do que apenas você informar que vai fazer algo, mas não dá prazo, não dá condições, não estabelece responsabilidades para nenhuma das partes, ela não tem qualquer dado pessoal ou da sua pessoa jurídica, não sabe exatamente onde você está instalado, enfim, você não dá maiores condições daquela pessoa te encontrar ou até tomar alguma medida caso alguma das promessas não seja cumprida. Então, a existência de um contrato faz com que você transpareça ser uma pessoa com mais confiabilidade, que vai honrar os compromissos e por isso traz mais profissionalismo para a sua atividade. E com relação à padronização, é porque quando você tem um contrato com as mínimas condições estabelecidas para que você consiga desempenhar o seu trabalho com afinco, é mais provável que haja um padrão em todas as atividades que você for desenvolver. O que não ocorre, por exemplo, quando você ajusta com cada um dos seus clientes um procedimento, algo a ser cumprido e cada um vai ter uma experiência diferente com você. Então, duas características que os contratos têm é com relação à
remeter a profissionalismo e também padronizar a sua atuação no desenvolver das suas atividades. Tá bom, eu já sei que o contrato faz lei entre as partes, traz transparência, mas o que é que o contrato ele precisa ter? Inicialmente, você precisa trazer no contrato a qualificação das pessoas. Você precisa demonstrar naquele contrato qual o CNPJ daquela pessoa a qual você vai contratar. É interessante você olhar na Receita Federal ou até questionar aonde é o domicílio a qual ela pertence, para que, caso você precise ajuizar uma ação, você consiga encontrar ela, tá bom? Algumas pessoas às vezes perdem a sua possibilidade de reivindicar um direito ao qual elas têm, porque não conseguem encontrar aquela pessoa no endereço que a pessoa supostamente disse que tinha. Então, essa é uma das partes mais importantes. Se justificar que aquele endereço daquela pessoa que você está contratando realmente existe e é verídico. Se tratando de pessoa física, é o mesmo grau de importância. Por quê? Você pode colocar e ter tanto o domicílio residencial quanto o domicílio de trabalho daquela pessoa. Qualquer um dos dois pode ser utilizado para encontrar essa pessoa e ela venha a ser obrigada a pagar aquilo que ela deve ou ser obrigado a uma obrigação de fazer, que ela deixou de fazer em virtude de N motivos, mas que você também não pode ficar neste prejuízo. Na sequência, a gente começa a construir as cláusulas do contrato. E o que são essas cláusulas? São os termos, cada discriminação do que vai ser ofertado, do que vai ser pago, são as manifestações de ambas as partes ao longo daquele documento que está sendo construído. E normalmente a primeira cláusula é com relação ao objeto, o que está sendo contratado, o que vai ser ofertado dentro daquele documento e que vai reverberar no mundo jurídico. Então, nessa primeira cláusula do objeto, a gente precisa ter atenção a discriminar, descrever exatamente o que vai ser ofertado, a extensão do que vai ser ofertado, especialmente quando você, prestador, tem mais de um serviço no portfólio, para que não gere ruído, para que não gere a dúvida sobre o que de fato você está se responsabilizando em cumprir diante daquele documento. E isso é uma situação que ocorre com frequência, especialmente quando uma das partes não para ler ou não consegue compreender o que de fato está contratando. Então, se você vai fazer o seu contrato ou você já tem, dá uma lida no que está disposto no objeto do contrato, a fim de evitar esse ruído na comunicação e que eventualmente esse contrato possa ser submetido à apreciação judicial. É basicamente você faz um resumo, um mapeamento do que você vai fornecer e do que aquela pessoa vai ter que lhe pagar para tal. Você faz um mapeamento sabendo começo, meio e fim, delimitação, aquele ciclo de atividade, e você vai entender o que você vai entregar e o que você vai receber. Porque o contrato nada mais é do que um pacto mútuo entre as partes, né? É uma situação onde tem afazeres e possui deveres. E nesses afazeres tem a prestação do serviço e nos deveres tem a obrigação de pagar ou de fazer. Dando sequência ao nosso contrato, a gente precisa avaliar quais são as cláusulas elementares que vão compor aquela relação, o que é indispensável e que uma das partes não pode deixar de cumprir perante a outra. E aí, mesmo que não haja uma ordem específica a ser cumprida, tem os termos que precisam estar em todos os contratos. E a gente poderia citar na sequência com relação às obrigações que ambas as partes vão ter dentro do contrato. É muito importante que você dedique um tempo para pensar o que cada uma dessas partes vai ter de obrigações, para evitar, inclusive, que no curso do contrato, após a assinatura, queira se questionar alguma extensão dessa obrigação. Então, da mesma forma que o contratante ele tem a obrigação de pagar a quantia no prazo estabelecido no contrato, o contratado, em regra, também vai ter um prazo para cumprir o serviço que se responsabilizou em estar executando. Então, você precisa parar um momento e pensar os desdobramentos da sua obrigação perante aquele contrato,
bem como analisar a postura do contratado, o que ele precisa cumprir para que seja satisfeita a vontade de ambas as partes dentro daquela relação jurídica travada. É aqui que eu digo também que o contrato ele é regido também por um pouco de criatividade, tá? Porque se você é prestador de serviço, se você vende algo, você tem que observar que a matéria-prima ela pode subir. A gente agora está em voga, infelizmente, de uma pandemia que inicialmente disseram para nós que eram apenas 15 dias de quarentena e esse período está presente entre nós até hoje, né? Então, você tem que delimitar e saber escalonar sua possível perda capital, o possível aumento da matéria-prima, o possível atraso de entrega, caso fortuito e força maior, tá bom? Ou até quando o dano ele é oriundo da ação de terceiros, ou quando o dano pode vir de outro fator, mas isso requer uma criatividade, bem como sentar-se ao lado de você que está contratando um serviço do advogado e é conhecedor da sua atividade para que o profissional da sua confiança possa descrever as possíveis situações onde possa te gerar uma perda capital ou até você vir à bancarrota. Um outro detalhe diz respeito às penalidades, porque a gente falou aqui que é preciso estabelecer essas obrigações, que existem prazos a ser cumpridos, mas e se uma das partes descumprir esses prazos, descumprir a obrigação que ela firmou com a parte contrária? O que é que vai ser feito? E aí que é o momento de você também utilizar a criatividade para pensar meios coercitivos que levem a pessoa a cumprir o contrato de fato, sob pena de incorrer nessas penalidades. E isso pode ser uma penalidade de cunho financeiro, como uma multa ou até alguma obrigação acessória a maior, mas também pode ser entregar algo ou por um período maior do que de fato foi alinhado inicialmente. Não existe um critério exato a ser adotado nesse momento de penalidades, porque isso vai se ajustar a cada atividade que está sendo desenvolvida naquele contrato, mas é muito importante dedicar atenção a essa penalidade como forma de desestimular, dissuadir, porque como a gente falou inicialmente, o contrato decorre da manifestação de vontade de ambas as partes, então elas duas, lá no início, alinharam o que era satisfatório para elas estarem cumprindo. Então não seria justo, no curso do contrato, uma das partes simplesmente desistir ou achar que não deve mais se vincular àquele pacto. E isso é uma forma, sim, de você estar obrigando ela a cumprir o contrato até o final dele. Caso de rescisão. Gente, trazendo alguns pontos de forma exemplificativa. Antes de pandemia, que estava tudo fechado, você tinha que entregar um serviço. Porém, você não podia transitar porque as vias estavam interditadas. A gente estava em voga do lockdown. Outro exemplo, você queria transitar para fazer uma entrega, para fazer uma compra, mas a aquisição da matéria-prima dependia do seu deslocamento entre rodovias. Entretanto, estávamos em greve de caminhoneiros. Essas são cláusulas que há de ter no contrato, senão você vai possuir um contrato que esteja desleal, que esteja prejudicial à sua atividade. Só que isso ele pode vir de duas formas. A primeira, quando você traz o contrato, infelizmente, mal feito, ou quando o contrato já vem da outra parte e você não cumpriu com o seu dever de analisar e nem passou esse contrato para alguém que fosse da sua confiança e tivesse um trabalho realmente exímio de um advogado. Essa é uma parte importante. Eu posso trazer para vocês também situações de enchente, situações onde ocorra a perda do objeto. Eu posso falar, a título de exemplo, referente à compra de um veículo e esse veículo precisa ser restaurado. Se esse veículo for perdido, você não pode mais restaurar, mas ao mesmo tempo você tem a aquisição da matéria-prima para efetuar aquela restauração. E aquela aquisição da matéria-prima, como pode ser feita? Você entende que é necessário que o contrato esteja coeso, de acordo com algumas situações que você não pode prever, mas ao mesmo tempo você tem que ter um balanço muito bem feito e diagnosticado no contrato para que você possa ter essa perda
reduzida. Existem ainda diversas outras cláusulas que precisam estar em determinados contratos, a depender da natureza em que eles se apresentem, mas isso a gente consegue fazer a partir de uma análise do que você está buscando resguardar e amparar através daquele contrato. Um outro detalhe importante é que a gente falou muito aqui em você elaborar o seu contrato, que é uma forma de você padronizar os seus procedimentos e também dar o teor profissional à sua atividade. Mas pode ser que você receba um contrato de uma parte contrária. E aí é você que vai precisar sim ter esse cuidado de avaliar se aquelas cláusulas ali dispostas se alinham ao que de fato lhe foi dito, porque muitas vezes uma coisa é falada e outra está escrita, mas a partir do momento que você assina, você se comprometeu com a execução de todas as cláusulas ali dispostas. Então, mesmo que o contrato não tenha sido criado, formulado por você ou por um profissional de sua confiança, no momento em que você receber um contrato, tenha o mesmo rigor em fazer essa análise, porque podem haver cláusulas que venham ali prejudicar e você só vai reparar quando estiver sofrendo prejuízo. E a gente retorna ao que a gente falou antes, que o contrato ele é lido de uma forma completamente diferente quando ele tem que ser executado, né? Quando ele é executado, lembrem-se que o prazo é de 5 dias para pagar. Quando ele é um processo de conhecimento, você tem 15 dias úteis para começar a se defender.